Ouvir com outros olhos. Muito boa tarde. Vou passar a fazer uma breve apresentação do grupo de estudos e reflexão em medicina narrativa, GERMAN, que é coordenado por mim, Paula Silva, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Patimup 3S, e Susana Magalhães, também do Instituto de Investigação em Saúde, que também irá moderar esta sessão. O GERMAN foi criado em fevereiro de 2018 e tem como objetivo promover uma abordagem interdisciplinar da medicina baseada na relação e na revisão crítica de conceitos, práticas e atitudes. O primeiro ciclo mensal de tertúlias organizado pelo GERMAN teve início em setembro de 2018 e a partir do mês seguinte passou a ser realizado em parceria com a Unidade de Cultura da Universidade do Porto, que nos cedeu as instalações e o apoio logístico necessário à sua concretização. Na pessoa da professora Fátima Vieira, vice-reitora da Universidade do Porto, da Unidade de Cultura, Museus e o Porto Edições, agradecemos a disponibilidade para acolher o GERMAN nas atividades da unidade que dirige e também neste novo formato. Hoje vamos dar início ao ciclo de podcasts GERMAN, que se intitula Ouvir com Outros Olhos, invocando a obra de João Lobo Antunes com o mesmo título. No texto com que abre este livro, Lobo Antunes fala da importância da ciência e da escuta como as duas armas de que dispunha para tratar e cuidar dos seus doentes. O texto termina com um desejo de promoção da capacidade de escuta e passa a citar que outros na literatura, na arte, na filosofia, em qualquer saber que tenha como objeto o ser e o seu tempo, nos ajudem a melhor escutar e a melhor dizer. Esperamos, portanto, que este ciclo que hoje se inicia contribua para que todos possamos escutar melhor e agir melhor. Face ao desconhecido e à incerteza, as histórias que nós contamos e as histórias que escutamos são certamente um recurso essencial. O tema que iremos abordar é a pandemia pelo Covid-19, que nos confronta com uma mudança brusca de modos de estar e de ser, com questões éticas, culturais e políticas que têm impacto na saúde e no modo como nos posicionamos no mundo. Para fomentar o debate, convidamos Miguel Ricou, psicólogo e professor de bioética no Departamento de Medicina da Universidade do Porto, do Departamento de Informação e Decisão em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Joana Tavares, farmacêutica, doutorada em Bioquímica e investigadora no I3S na área das doenças parasitárias, Inês e Jorge Mendes, que é interno de Medicina Interna, que está no último ano do seu internato, do Hospital Universitário de Coimbra. Agradecemos a todos terem aceitado o nosso convite. Nós decidimos então pedir a 6 pessoas com diferentes idades e profissões que num minuto se pronunciassem sobre como era a sua vida antes da pandemia, como é a sua vida hoje e que pergunta é que gostariam de fazer se tivessem essa oportunidade, que pergunta gostariam de fazer a um político, a um cientista, a um filósofo, entre outros. Iremos então escutar as 3 primeiras narrativas, por ordem de apresentação: Sara Marques, 42 anos, advogada; Nuno Ferreira, 34 anos, técnico superior de diagnóstico e terapêutica na área da imagem médica e mestrando em intervenção socio-organizacional na saúde; e Maria Fernanda Coelho, 84 anos, reformada. Vamos então ouvir. Antes da pandemia, a minha vida era uma correria, uma luta contra o tempo, previsível, cheia de horários, horas no trânsito, horas a tentar fazer tudo e mais alguma coisa, e onde o lema é que parar era morrer, não é? E agora o que eu sinto é que todos paramos travão a fundo e o grande desafio é agora perceber como lidar com esta paragem. E eu, se pudesse fazer uma pergunta a um cientista, o que perguntaria era se isto que está a acontecer agora, este vírus e este efeito deste vírus que agora assistimos, se é uma coisa que eles veem como completamente inesperada e com pouca probabilidade de se repetir, ou é algo ao qual temos que nos começar a habituar a saber lidar com vírus com os quais que cada vez mais possam surgir, vírus com os quais não estamos preparados para lidar e que podem ter este efeito global
absolutamente assustador. Antes da pandemia tinha uma vida baseada num cotidiano normal, isto é, para além de trabalhar num hospital, trabalhava também numa clínica, dava aulas, estudava, viajava, convivia com os meus amigos e familiares, lia, praticava exercício, entre outras coisas ditas normais na nossa sociedade e com a interação direta com os outros intervenientes das diferentes atividades. Neste momento, como cidadão, sinto que a minha liberdade está bastante limitada, pois todas estas atividades são suspensas ou em fase de adaptação, transição para uma nova forma de interação. Ou seja, algo que era realizado de forma pessoal e próximo é agora feito, mais vezes, por intermédio da tecnologia, que apesar de nos manter próximos, ainda assim limita muito a interação direta e pessoal a que todos nós nos habituámos desde o início dos tempos. Nesse sentido, a pergunta que gostaria de deixar é muito simples. Sendo nós um ser pensante com a percepção individual e coletiva de que o somos efetivamente, até que ponto poderemos chegar à conclusão de que fazemos mais parte do problema do que da solução? E o que faremos para mudar? Estamos dispostos a abdicar de nos sentirmos o centro e que tudo deve girar sobre nós? Uma vez mais agradeço a oportunidade, sigam as indicações da DGS e protejam-se. A minha vida antes da pandemia era ir às compras, fazer a minha vida de casa limitada aos meus 84 anos, fazer o jantar, as coisas normais numa casa. E depois da pandemia, sinto que estou muito recolhida, embora faça o meu passeio higiênico, acho que não é o suficiente, sinto-me muito, muito fechada. Quanto à pergunta que eu gostaria de fazer aos senhores políticos ou governantes, se pensam nestas pessoas que estão em casa, e aos cientistas, se realmente há algum resultado destas investigações. Muito bem, nós depois então de ouvirmos estes testemunhos, gostaríamos que comentassem, e talvez porque a primeira pergunta foi da Sara Marques e a Sara dirigiu a pergunta a um cientista, eu ia pedir à Joana Tavares se gostaria de comentar o que ouviu e em particular a questão que a Sara coloca relativamente ao nosso futuro. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu realmente não sou virologista, mas sou, portanto, uma investigadora que trabalha com doenças infecciosas causadas por parasitas que normalmente causam doenças que são chamadas endémicas, não é? Que são restritas a uma determinada área geográfica e que envolvem vetores, nomeadamente mosquitos, portanto, a transmitirem o agente infeccioso e não se transmitem normalmente de humano entre pessoas, entre as diferentes pessoas. Portanto, neste caso, no caso desta pandemia, sem dúvida nenhuma que portanto, a última pandemia que nós tivemos foi em 1918, portanto, a gripe espanhola, causada por um vírus do género, um vírus influenza, o H1N1, e, portanto, realmente tem havido surtos, portanto, causados por vírus que aparecem novos e, portanto, desconhecidos, nomeadamente vírus que pertencem aos chamados coronavírus, embora o vírus que está a causar esta pandemia seja um coronavírus novo, digamos, portanto, que foi identificado, que surgiu agora, que é novo, mas realmente, portanto, esta pandemia, ou seja, é algo que, sem dúvida, nos apanhou de surpresa, eu penso que a todos. Embora tenhamos aprendido com a gripe espanhola, nomeadamente
com a gripe espanhola, com os surtos anteriores, nomeadamente causados também pelos coronavírus, tínhamos aprendido que era preciso desenvolver plataformas, ou seja, estruturas que permitissem o desenvolvimento rápido de vacinas, não só o desenvolvimento, mas também a produção, e isto já existe, portanto que foi algo que aprendemos com isso e, portanto, agora se calhar vamos conseguir, e a esperança é que consigamos desenvolver uma vacina muito mais rapidamente e de uma forma mais eficaz do que aquilo que se fez quando da pandemia, portanto, da gripe espanhola. Por isso, eu penso que, sem dúvida nenhuma, que embora tenhamos sido apanhados de surpresa, de alguma forma fomos aprendendo, e eu estou convencida de que será possível, portanto, desenvolver alguma coisa, uma vacina profilática ou uma terapêutica muito mais rapidamente, devido ao que fomos aprendendo, portanto, ao longo destes anos, não é? E com estes surtos e pandemias. Sim, isso já é uma resposta também à questão que é colocada por Maria Fernanda Coelho relativamente aos resultados daquilo que está a ser investigado e se poderemos ter confiança relativamente a isso. Eu, ainda pegando no depoimento da Sara Marques e do Nuno Ferreira e também de Maria Fernanda Coelho, ia perguntar ao professor Miguel Ricou que questões éticas quais são as principais questões éticas com que nós somos confrontados agora no meio desta mudança drástica de hábitos de vida e de paragem de travão a fundo, como diz a Sara Marques. E o Nuno Ferreira coloca a questão se nós somos mais parte do problema ou mais parte da solução. Quer comentar, por favor? Posso tentar. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e por esta iniciativa, que eu acho que é importante e interessante, e manter-nos ligados é importante, e não desistirmos de fazer estes eventos, ainda que não sejam exatamente como a gente gostasse que eles fossem, continuam evidentemente a ter essa utilidade, o que de alguma forma já nos faz comentar. Eu achei curioso ao ouvir os depoimentos todos, sobretudo da Sara e do Nuno, não é? Mas no fundo também a Maria Fernanda um bocadinho a mesma coisa, que apontavam para as limitações que começaram a sentir e naturalmente para esta mudança. E de facto o que nós sentimos é uma mudança brutal das nossas rotinas. Não importa muito se trabalhamos menos ou trabalhamos mais, se fazemos menos ou fazemos mais. É evidente que a tendência é fazermos menos, ainda que às vezes demore mais tempo, mas inevitavelmente há uma mudança. E há uma mudança que não é desejada e que evidentemente não era aquela que nós gostaríamos que acontecesse. As mudanças, dizemos, são boas, mas são boas quando são feitas num bom sentido. São sempre sentidas como mal quando são feitas num mau sentido ou quando são, vamos dizer, obrigadas. É evidente que podemos depois aqui romancear que daqui podem resultar coisas positivas, e haverá coisas positivas que seguramente resultam, mas também é evidente que o preço que vamos pagar era um preço que nós não pagaríamos se nos colocassem à partida, e portanto não vale a pena tentarmos transformar coisas más numa coisa boa. Não é? Portanto, eu não vejo que haja para nós, enquanto cidadãos, implicações éticas. Implicações há, sobretudo porque há implicações relacionais, não é? Mas, volto a dizer, são limitações que são temporárias e que vão passar, e é nisso que nós nos devemos focar, não é? E que temos que procurar uma adaptação o melhor possível àquilo que é a nossa vida agora, mantendo e cumprindo, de facto, com as restrições que evidentemente nos são impostas, ou pelo menos aconselhadas, porque é esse o nosso contributo para a sociedade nesta altura, e toda a gente está farta de dizer isto, e portanto isto não é aqui nenhuma novidade. A mim, se quiser, e pegando aqui em sermos parte da solução ou parte do problema, é evidente que eu acho que nós somos sempre parte da solução, nunca somos parte do problema, porque o problema só existe porque nós não conseguimos funcionar como queremos, e portanto temos mesmo que ser parte da solução, porque se não fôssemos, evidentemente as coisas seriam sempre piores. Mas há uma questão, e já que me falou em questões éticas, eu nos últimos tempos tenho falado só de questões psicológicas e nem me apetecia muito ir para aí outra vez, mas já que me fala de questões éticas, ainda agora estive a pensar um artigo para publicar, não é? E que abordava aqui um grande conflito
confronto que nós, mais tarde ou mais cedo, vamos ter em função deste vírus, porque, como é evidente, isto não se vai resolver de um dia para o outro. É ótimo pensarmos que há de vir aí a vacina, mas sabemos que vai demorar tempo e sabemos que vamos ter a nossa vida condicionada, não desta maneira, esperamos todos, mas condicionada durante bastante tempo. E vamos ter que arranjar algumas formas diferentes de nos relacionarmos para tentarmos o mais possível, não é, retomarmos um bocadinho a nossa vida. E sabemos que os regimes autoritários resolveram o problema de uma maneira, ou têm andado a tentar resolver o problema de uma maneira que nós, regimes democráticos, temos mais dificuldade. E que tem muito a ver com aquilo que é o controle dos movimentos das pessoas. E é muito interessante começarmos a refletir, é uma discussão que temos que abrir, e acho que aqui sim tem uma dimensão ética muito importante e que nos respeita a todos. E isto, se calhar, era bom para o Nuno também pensar até onde é que estamos dispostos a ir, em abdicar, se quisermos, daquilo que são alguns dos nossos direitos de privacidade, para procurarmos alguma segurança social maior. E esta é a pergunta dos 20 milhões, eu acho, e que, inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo estaremos a discutir. Podemos continuar por aí depois, mas para já, se calhar, ficava por aí. Sim. Só para fechar esta primeira ronda e para incluir também aqui o Jorge Mendes, eu ia perguntar se relativamente, se quer comentar estas narrativas que nós ouvimos e se relativamente à questão das dificuldades que são testemunhadas aqui pela Sara, pelo Nuno e pela Maria Fernanda Coelho, se essas dificuldades, no caso de um internista, são de facto, tenho a certeza absoluta que são, vividas de uma forma muito intensa e com muitas questões éticas à mistura, e se queria, portanto, o meu convite era que falasse um pouco sobre essas dificuldades que são vividas por quem está no terreno a cuidar de quem adoece. Bem, antes de mais quero agradecer também o convite que me foi endereçado. Eu penso que tivemos aqui algumas narrativas e algumas questões que são bastante pertinentes. Agradeço também à Joana Tavares e ao Miguel Ricol, porque de facto gostei muito das intervenções deles. Antes de mais, começava por dizer que, de facto, eu encontro-me um bocadinho como a segunda narrativa que ouvimos, que de facto todos nós nos sentimos um bocadinho limitados, sentimos a nossa liberdade um bocadinho limitada. Claro que isto apanhou-nos a todos de surpresa, ninguém estava preparado para isto. Se calhar nós aqui em Portugal poderíamos ter, de uma forma um pouco mais precoce, ter tomado algumas medidas mais preventivas, que foram tomadas se calhar demasiado tardiamente. Queria apenas comentar em relação à segunda comunicação, que de facto tem que haver uma consciencialização. Eu compreendo que todos nos sentimos um pouco limitados, mas tem que haver esta consciencialização que neste momento isto é de facto necessário. Concordo com a intervenção prévia à minha, em que isto vai passar, isto é temporário, isto é algo que vai passar. Certamente irá deixar as suas marcas, nomeadamente económicas e sociais, mas irá passar. Até que passe, eu aqui faço uma intervenção um bocadinho diferente, nós não podemos ser parte do problema. Nós temos que nos consciencializar que temos que ser parte da solução. E para que isso seja possível, é necessário que tenhamos a responsabilidade de seguir as normas que nos são ou impostas ou muitas vezes aconselhadas, porque apesar de estarmos em estado de emergência, naturalmente que continuamos a ser um país livre, temos a nossa liberdade, mas temos que ter esta consciência de que, de facto, as nossas atitudes podem fazer com que sejamos parte do problema e devemos tentar evitar isso ao máximo. Queria apenas comentar também o terceiro depoimento que aqui ouvimos, que de facto é uma senhora idosa, de 84 anos. Todos nós já nos apercebemos que isto veio agravar o isolamento social que alguns idosos já viviam. Eu, infelizmente, contacto com isso no meu dia-a-dia atualmente. Todos nós, profissionais de saúde, também temos medo, temos famílias, temos amigos. Todos nós sentimos no início que não havia um plano e parece-me que de facto terá sido
o principal sinal de alarme inicial, ou seja, que nos levou a ficar alarmados, era que sentíamos que não havia um plano, sentíamos que não havia uma organização, uma estrutura que nos orientasse e, portanto, estávamos a fazer as coisas da forma que íamos achando mais corretas, por vezes sem o material necessário. Agora nós temos algumas áreas destinadas especificamente a doentes com patologia respiratória, mas no início isso não era assim e houve muitos contactos que poderiam ter sido evitados. E neste momento, como é que está a situação, Jorge? Para quem está a lidar diariamente com doentes com esta patologia? Pronto, eu neste momento estou a trabalhar dedicado ao serviço de urgência, trabalho maioritariamente numa área dedicada a doentes com suspeita de Covid. A verdade é que na área médica, digamos assim, onde eram recebidos todos estes doentes com patologias médicas, sejam infecções urinárias, infecções respiratórias, insuficiências cardíacas, tem havido um esforço para que todos os doentes com patologia respiratória sejam observados numa área em que temos, de facto, material mais apropriado. Não digo que será... não digo que será o ideal, mas será o material mínimo, pelo menos, que devemos utilizar. Agora, nós não podemos esquecermos que nós estamos assentes num sistema que não é perfeito. Naturalmente que nunca poderá ser perfeito, mas apesar das coisas serem planeadas e serem pensadas, há sempre pequenos pormenores que falham. Há pessoas, portanto, existem múltiplas outras patologias respiratórias, cardíacas, que continuam a surgir, não deixaram de existir por neste momento haver uma pandemia de Covid. E muitas vezes esses doentes acabam por estar numa área em que também estão a correr riscos, mas pronto, infelizmente não temos uma solução melhor. E na área médica, que atualmente não está a receber este tipo de patologia, infelizmente, por vezes há um ou outro doente que passa o crivo, digamos assim, e que acaba por ir para lá, e nessa área os profissionais de saúde que estão lá a trabalhar, médicos, enfermeiros, auxiliares, administrativos, aí sim não têm o material adequado, não estão devidamente protegidos. E isto poderá ser, de facto, um problema. Mas pronto, estamos a fazer aquilo que é possível. Queria só terminar a minha intervenção dizendo que, de facto, para sermos parte da solução, parece-me que, pelo menos nós profissionais de saúde, mas parece-me que, em termos globais, uma coisa fundamental é a comunicação. É a comunicação e a informação, é combater a desinformação, é explicar às pessoas, é proporcionar às pessoas explicações sobre aquilo que se está a passar. Porque muitas vezes estes doentes chegam ao hospital, por vezes são idosos, por vezes não têm bem a noção de tudo o que se está a passar, e deparam-se com pessoas completamente equipadas que mal se consegue compreender o rosto da pessoa, e isto pode ser de facto assustador para uma pessoa que está a chegar ao hospital. E portanto, se nós tivermos o cuidado de explicar à pessoa que se está a passar, de comunicar, de lhe dizer que portanto, estamos a tomar as precauções devidas para proteger esse mesmo doente, penso que isso será um passo inicial para que as coisas possam correr melhor. Então, se calhar fica aqui, nós agora vamos passar para a segunda parte, mas se calhar fica aqui uma ideia, é que tem havido muita divulgação daquilo que se tem que fazer, lavar mãos, ter cuidado com a higiene das mãos e as máscaras e etc. Mas talvez fosse importante, principalmente para as pessoas mais idosas, haver uma informação de que se na eventualidade de chegar ao hospital numa situação de urgência e encontrar alguém com ar de astronauta, não é para amedrontar, mas é para proteger, não é? É isso. Exatamente. Que está a dizer. Pronto. Exatamente. De uma forma resumida, é isso mesmo. É isso mesmo. E já agora só um pequeno detalhe, sei que os médicos de uma forma geral estão preocupados com a baixa, com a redução de cerca de 30%, por exemplo, dos doentes com suspeita de AVC, exatamente pelo medo que se gerou com uma ida à urgência. Voltando agora aos nossos depoimentos, passaremos a ouvir agora os últimos três. Em primeiro lugar, o de Nuno Ferreira, 22 anos, presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, vogal da Federação Académica do Porto e estudante do 5º ano do mestrado integrado em Medicina, da FMUP. Depois teremos Pedro Oliveira, 54 anos, coordenador da USF de Espinho e especialista em Medicina Geral e Familiar,
e por fim o Bernardo, de 9 anos, que é o filho de Sara Marques. Vamos então ouvir. Antes da pandemia, a minha vida era extremamente atarefada, sempre com novas coisas a acontecerem, sempre com problemas para resolver, sempre com novos desafios para enfrentar. Agora sinto-me um bocadinho mais calmo, estou um bocadinho mais parado, mas também ao mesmo tempo sinto-me bem disposto. Sei que isto é apenas uma questão de tempo até estar resolvida, e também tenho muita confiança nos profissionais de saúde que estão a olhar para nós neste momento, por isso sinto-me descansado também. A pergunta que gostaria de fazer a um filósofo é se é possível algum dia voltarmos a ser os mesmos depois disto e se a sociedade algum dia voltará a ser a mesma depois da Covid-19. Antes da pandemia, a minha vida era tranquila, apesar das pressões diárias de coordenar uma equipa, mas que racionalmente eu conseguia gerir. Agora sinto que fui atropelado por um turbilhão de reuniões, normas, fluxogramas, que me obrigam a formatar e normalizar, que me desassossegam os dias, em particular o pensamento, e que me deixam emocionalmente frágil. A pergunta que gostaria de fazer a um filósofo era: até quando esta minha inquietude? No início do coronavírus, eu tinha muito medo de ir à rua. Quando a minha mãe punha notícias do coronavírus, pedia logo para a minha mãe me dar. Não gostava nada. Preocupava-me ir à rua. Mas agora, como estou em casa e não estou a sair à rua, já não estou preocupado, porque já não vejo mais ninguém lá na rua. E assim, isso não me preocupa. É bom para nós, os meus irmãos e a mim, porque nós não gostamos de trabalhar e também temos mais tempo livre para fazer atividades e para jogar. Mas para os nossos pais, que me preocupam muito connosco, especialmente com a esperteza, é mau para eles porque eles pensam que nós vamos ficar burrinhos. Ora bom, com esta inquietação do Bernardo, eu abria agora a discussão para os nossos 3 convidados. Na verdade, nenhum deles é filósofo, mas eu penso que algumas das questões que foram colocadas, nomeadamente a do Nuno Ferreira, que gostaria de questionar o filósofo sobre o futuro da sociedade, como é que se ela de facto será igual ou não, se seremos os mesmos depois disto. O Pedro Oliveira, que fala também na questão da inquietude e da inquietação e até quando ela poderá surgir. Não sei se isso é possível responder dessa maneira, mas ambos de alguma forma, ainda que enfim, sentindo-se mais calmo, mas com uma pergunta para o futuro, com uma pergunta mais no presente, penso que o Miguel Reicou poderá dar algumas achegas relativamente a estas 2 questões. Sim, aliás, os psicólogos, não é? A psicologia veio da filosofia e a ética está ligada à filosofia, portanto eu tenho que de alguma forma ter alguma ligação à filosofia, ainda que de facto não seja filósofo, mas também tenho dúvidas que estas perguntas fossem para um filósofo, não é? Agora, eu só servi de transmissor. Pois, com certeza. Agora, se é possível a sociedade voltar a ser a mesma? Claro que não, as sociedades estão sempre a evoluir, estão sempre a mudar e as crises mudam as sociedades, não é? E, portanto, nada fica na mesma, o que não quer dizer que fique pior, também não quer dizer que fique melhor, não é isso que está em causa, mas eu acho que o ser humano tem uma capacidade enorme de se adaptar e de conseguir criar expectativas adaptadas àquilo que é a sua realidade e, portanto, nesse sentido de conseguir ser feliz, realizar-se e funcionar, às vezes em situações que são absolutamente inacreditáveis quando as vemos de fora, não é? E quando contrastam com aquilo que é a nossa forma de funcionar. Mas as pessoas funcionam, lá estão e continuam. Não estamos a discutir que não possa haver maior potencial de bem-estar em alguns modelos do que noutros, mas até isso é discutível de alguma maneira. Agora, é evidente que isto que estamos a passar agora neste momento e que provoca a tal inquietude
não é? O nosso segundo comentador, que eu agora não me lembro do nome. Pedro Oliveira. Pedro Oliveira, peço desculpa, que provoca esta inquietude ao Pedro Oliveira. É evidente que esta é a fase difícil, não é? Porque é uma fase em que nos estamos a tentar adaptar a um modelo que evidentemente não queremos e que está sempre a mudar e que não sabemos quando acaba. Portanto, são demasiadas interrogações para nós conseguirmos, de alguma maneira, estarmos bem. E, portanto, é absolutamente normal sentirmos que, e agora falando um bocadinho para o Pedro Oliveira, já voltou ao Nuno Ferreira, não é? Sentirmos que não é? As emoções fluem e sentimos períodos de ansiedade, o stress mostra-nos, não conseguimos, não é, encontrar respostas, não é, que de alguma forma consigam corresponder a tudo aquilo que nós sentimos que nos é exigido, porque nem sabemos bem o que nos é exigido, e portanto há toda aqui um movimento enorme a nível emocional, que é evidente que causa marcas e que nos faz sentir, não é, as coisas de uma forma negativa. E o que nós temos nessas circunstâncias é que conseguir compreender que é assim mesmo, não há muito a fazer, aceitar, tentar focar noutras coisas e em coisas mais estruturadas e mais positivas onde consigamos algum controle, deixar passar e naturalmente, depois com o tempo as coisas vão funcionando. E por isso, não sei quando é que a inquietude vai acalmar, mas sei que ela vai acalmar, não é? À medida que as coisas forem ficando um bocadinho mais estáveis. Nós estamos ainda numa fase onde tudo muda todos os dias, não é? Estamos a começar a passar essa fase onde tudo muda todos os dias para conseguirmos começar a pensar em semanas, não é? E portanto, de alguma maneira, as coisas vão mudar. Depois vamos começar a pensar nos retornos, não é? Que vai ser tudo ao longo do tempo e tudo diferente e trazendo problemas diferentes, mas evidentemente com ritmos também um bocadinho diferentes. Agora, isto vai trazer mudanças sociais. Agora, as que eu acho que vão ficar são aquelas que nós sentirmos que nos vão trazer vantagens em função daquilo que for a nossa realidade entretanto. E, portanto, não temos que ter medo dessas mudanças. É essas a longo prazo que vão mudar a sociedade e que nos vão trazer hábitos novos que eu não sei dizer quais são, a gente pode pensar, a comunicação à distância, uma série de coisas. Eu acho que vão ser aqueles que nós sentirmos que foram positivos e que nos trouxeram ganhos e que nos podem trazer vantagens. As outras coisas nós vamos retomá-las porque a nossa vida era boa, a nossa vida não era má e, portanto, o que houve foi um vírus que é uma coisa excepcional e que eu acho, voltando lá atrás, desculpem só e já me vou calar à Sara Marques, que eu acho que não se vai repetir no nosso horizonte de vida. Há de se repetir no mundo, não é? Mas no nosso horizonte de vida, só se tivermos muito claro, levarmos com 2 vírus das mesmas gerações. E, portanto, inevitavelmente, não é? Vai mudar algumas coisas, mas... A Joana... Estava a pensar a propósito dessa questão, se a Joana Tavares concorda também. Sim, eu penso que sim, portanto, ou seja, se olharmos numa perspectiva histórica, portanto, aquilo que eu, e uma mensagem que eu gostava de deixar muito clara para todas as pessoas que colocaram as questões, é que neste momento nós temos que, o objetivo é sem dúvida conter, estas medidas são importantes para conter durante, portanto, o número de casos, de forma a que, portanto, surja uma possibilidade quer terapêutica, quer preventiva e, portanto, a ciência está, sem dúvida, a fazer, e muito bem concertada pela Organização Mundial de Saúde, portanto, a tentar, sem dúvida nenhuma, e esperemos que aconteça, portanto, rapidamente alguma terapêutica surja e mais tarde uma vacina, porque sem dúvida nós precisamos que isto tenha um impacto o menor possível na nossa economia. Precisamos de voltar à nossa vida e pronto, portanto... Eu já agora queria só colocar aqui uma questão que me surgiu daquilo que eu vi o Miguel dizer, que é a questão, nós tínhamos uma vida boa e a sociedade vai mudar em função também daquilo que ela receber como retorno positivo. É quase como se fosse o reforço positivo que nos permitisse eventualmente mudar. Há neste momento uma questão que é a questão ambiental, que de um momento para o outro era uma preocupação e de um momento para o outro, por causa da pandemia, acaba por ser neste momento algo que está a ser vantajoso para nós. O foco mudou e de facto a sociedade está toda em bloco cooperante relativamente a algo que ninguém vê, mas que toda a gente sente e sente bastante os efeitos e tem a noção de que também vai sentir, mais do que a noção, a certeza.
isto poderá fazer com que de facto a sociedade mude até esse nível, Miguel? Tem essa noção? Eu percebo a pergunta, mas sou um bocadinho mais cético em relação a isso. Porque, em primeiro lugar, eu acho que uma grande parte das pessoas já tinha percebido os problemas que temos em relação ao clima ambiente. E as mudanças de comportamento vão-se fazendo devagarinho, vai-se assistindo, ok? Há negacionistas, como é evidente, em relação às mudanças climáticas, mas, evidentemente, não em relação à poluição. Sabemos que fazemos poluição, porque há alguns negacionistas em relação às consequências, e também sabemos que eles estão motivados de outra maneira, e, portanto, é mais uma dimensão política do que outra coisa qualquer. Agora, por causa disto, não é porque nos apercebemos que, de facto, não é, poluímos muito e que quando paramos deixamos de poluir, que isso vai fazer, eu acho, com que as pessoas mudem muito mais comportamentos, porque também é evidente que percebem que não podem viver desta maneira e que não querem viver desta maneira. Portanto, eu tenho alguma dúvida de que isso vai resultar em grandes mudanças. Vai resultar como um grande exemplo que podemos dar para mostrar que, de facto, resulta nós poluirmos menos. Mas, inevitavelmente, também não vamos ter resultados em relação ao clima, nem em relação a nada disso, em função deste soluço que vamos ter nesta paragem e, portanto, inevitavelmente também não é daí que vem nenhum racional que possa funcionar. E, portanto, eu acho que aí não vai resultar assim tanto, mas posso estar enganado. A propósito disso, queria só, a propósito dessa questão que a Paula colocou, ia lançar uma outra, que é, não em relação ao ambiente, mas em relação à forma como nós trabalhamos. De facto, nós não podemos todos trabalhar, não podemos estar todos em teletrabalho, mas eu pergunto-me se esta paragem e o sermos obrigados, aqueles que o podem fazer, a fazer reuniões como nós estamos agora aqui, estas conversas que nós estamos a ter à distância, reuniões através do Zoom ou através do Skype, outro modo de funcionamento no trabalho, se acham que pode haver aqui de facto uma viragem em termos de modelo do trabalho, e pergunto a todos que queiram manifestar-se relativamente a isso. Eu não quero monopolizar, não é? Mas eu dei assim um tempo de latência. mas aí eu acho que sim, que vai haver diferenças. Não é que gosto muito delas, porque eu gosto de me considerar quadrado e gosto das viagens que faço de vez em quando e tal, mas acho que, evidentemente, vamos perceber que há muitas coisas que funcionam bem desta maneira e que se podem evitar algumas deslocações, como é evidente, e aí traz vantagens para o clima também e para o ambiente, não é? Para a nossa pegada carbónica, como se diz, e que se calhar quando vamos fazer uma reunião internacional e que vamos perder 3 dias numa viagem e tal, não é? Que se calhar não precisamos de ir e podemos fazê-lo à distância, não é? Muitas vezes. Pois. Portanto, aí eu acho que vai haver diferenças. Espero que nas aulas não seja tão claro, mas também já estávamos a fazer muito e-learning, não é? E, portanto, com aulas à distância, e acho que isso também vai ser reforçado. A Joana penso que queria dizer alguma coisa, não é? Eu posso comentar. Nós, portanto, como investigadores, já fazemos muito isso, nomeadamente a nível das colaborações que temos internacionais, em que muitas vezes as reuniões são reuniões, portanto, via plataformas digitais. Sem dúvida, não é a mesma coisa, e eu acho que o impacto no ambiente passa pelas pessoas, sempre que possível, adotarem os meios de transporte públicos, não durante a pandemia, obviamente, mas e acho que passa por esse tipo de comportamentos, mas acho que o contacto e as discussões presenciais e reuniões presenciais são realmente, na minha opinião, extremamente importantes e acho que é diferente, é a minha opinião. Concordo. Há uma questão aqui, diferente. claro. É evidente. Aqui trata-se de tentar gerir as coisas de uma forma com algum bom senso, pelo menos, não é? Mas há uma questão aqui, a questão da ausência física, que, por exemplo, no caso do Jorge, é de todo impensável que aconteça. E relativamente àquilo que disse, em termos da falta digamos, de alguma organização e de alguma
enfim, diretivas, a inexistência de algumas diretivas que de alguma forma pudessem prevenir algumas das situações que expectavelmente iam acontecer, sendo que por parte da população, daquilo que é a sua percepção, acha que o seu comportamento, o comportamento da população em termos globais está a ser exemplar, à parte dos outliers, evidentemente, mas de uma maneira geral, qual é a sua percepção relativamente ao comportamento dos portugueses, relativamente à contenção e à necessidade de ficar em casa? Bem, antes de mais, respondendo à primeira questão, eu cheguei a fazer consultas por telemedicina, no fundo, portanto, as consultas que eu já tinha agendadas, esforcei-me por ir contactando pelo menos aquelas que me pareceram de caráter mais urgente, os meus doentes, telefonicamente, para conversar sobre os problemas deles, mas de facto é a longo prazo e digamos que numa grande percentagem dos doentes isto não será possível, porque é necessário avaliar o doente, estar com o doente, compreender quais são os problemas do doente, conseguir observá-lo para poder tirar conclusões, chegar a diagnósticos, alterar terapêuticas. Claro que existem várias outras que talvez se possam fazer por telemedicina, mais consultas de acompanhamento em doentes estáveis, mas penso que não será o modelo ideal para avaliação de doentes. Relativamente à questão que me colocou, bem, inicialmente eu penso que houve de facto algum ceticismo, a população não compreendeu verdadeiramente a dimensão deste problema, a gravidade que este problema pode vir a ter, e já está a ter neste momento, mas penso que atualmente, tirando os tais outliers que falava e que de facto existem e continuam a existir, penso que a população portuguesa está de parabéns, tem tentado manter-se em casa, tem evitado, portanto, tenho mantido distâncias de segurança, mesmo quando vou ao supermercado vejo que todas as pessoas estão preocupadas em trabalharmos para este bem comum. Penso que todos nós nos unimos nesta causa de tentarmos evitar a propagação deste vírus e, portanto, nesse aspecto penso que a população portuguesa está de parabéns. Jorge, já que está a falar, eu gostava só de lhe colocar uma questão. Eu sei que nós estamos já com o tempo muito limitado, mas relativamente, enquanto médico e que está na frente de batalha, usando aqui uma metáfora de que eu não sou grande apreciadora e por acaso gostava de perguntar ao Miguel Rico qual é o impacto de usarmos a metáfora guerra, mas enfim, usando essa metáfora da guerra e do inimigo invisível que é o vírus, gostava de lhe perguntar se sente que estão a conseguir manter cuidados humanizados ou se há alguns indícios de que essa humanização não está a ser bem conseguida, nomeadamente no que diz respeito não só aos doentes Covid positivos, mas também em relação aos outros que também precisam de recorrer ao hospital por outros motivos, não é? Claro, naturalmente. Pronto, é assim, eu penso que lá está, no início todos nós sentimos que não existia uma estrutura, que não existia um plano, uma organização, todos estávamos com medo, todos estávamos alarmados e o alarmismo gera caos. E no meio desse caos gera-se, por vezes, a desumanização dos cuidados. E penso que no início talvez possamos ter comprometido um bocadinho essa questão. Penso que à medida que fomos organizando melhor as coisas, que fomos programando as coisas, fomos estudando melhor tudo o que se passa, tudo o que é necessário, penso que temos vindo a tentar tornar novamente os cuidados humanizados. Isso mais uma vez passa por aquilo que eu estava a falar na minha intervenção, de muitas vezes o simples facto de comunicar com as pessoas, de explicar às pessoas o que se está a passar. Penso que isso é uma forma mesmo fundamental em termos de humanização dos cuidados. Claro que depois existem algumas coisas que estamos um bocadinho limitados. Os doentes oncológicos que têm patologia, portanto, que têm patologia respiratória e que são suspeitos de Covid, nós tentamos evitar o contacto físico, algo que num doente oncológico ou num doente em fim de vida poderia ser um ato que em determinadas circunstâncias poderia ser benéfico para o doente. E neste momento nós temos tentado evitar isso, portanto estamos a tentar ter um equilíbrio de proteger, portanto falando em saúde pública, proteger as pessoas no global e ao mesmo tempo conseguir prestar cuidados humanizados. E o cuidado para com os profissionais de saúde existe?
isso é uma questão que me parece, é uma questão muito complexa. Nós estamos todos muito unidos, porque de facto eu vou achar interessante a resposta à questão que pôs, de se a metáfora guerra se aplica aqui ou não. Sim. Estou ansioso por ouvir essa intervenção, porque de facto nós sentimos um bocadinho isso, sentimos que estamos quase aqui numa guerra em que estamos todos unidos para o mesmo fim. Sentimos-nos, principalmente no início, sentíamos-nos muito desprotegidos em termos, digamos assim, organizacionais. Portanto, se calhar de chefias. Não falo de chefias intermédias, mas de chefias, pronto, de pessoas que têm poder de decisão. Eu penso que neste momento está cada vez mais a tentar haver alguma proteção também dos profissionais de saúde. Penso que continuam a haver muitos defeitos, continuam a haver muitos problemas que ainda não estão resolvidos, mas penso que mesmo a população está toda a trabalhar para nos ajudar. E isso, nós sentimos esse carinho, e isso é muito bom. Muito bem. A metáfora guerra, Miguel Rico. Eu acho que isto é importante quando temos muitas dificuldades, de facto isso une-nos. E uma das coisas, antes de ir só à guerra, e já lá vou muito rapidamente, que eu tenho registado também, é este voltar a recuperar a confiança nos profissionais de saúde, no jornalismo de marca, não é? Que nesta fase onde nos sentimos ameaçados, nos vamos agarrar àquilo que são, no fundo, as relações de confiança importantes na nossa sociedade. Até nos políticos a gente vai ganhando alguma confiança, o que eu acho que é muito importante neste processo de mediação da sociedade em que todos vivemos e que é tão importante. Em relação à guerra, levantou-se uma grande celeuma em relação à guerra. Eu sou psicólogo, gosto de metáforas e, portanto, acho que as metáforas funcionam bem para as pessoas perceberem. Acho que aquilo que se pretendeu foi aqui uma metáfora. Acho que se quiser uma metáfora mais feliz neste caso do que quando falamos de guerra dos sexos, por exemplo, ou de outras guerras que às vezes utilizamos também metaforicamente. Não vejo nenhuma gravidade na metáfora, acho que funcionou bem para mostrar a importância e a gravidade do problema, porque muitos de nós não estavam a perceber a importância e a gravidade disto, porque também não foi bem explicado que o grande problema deste vírus era o nível de transmissibilidade e não tanto outra coisa. E, portanto, não me choca a metáfora. É evidente que podíamos ter escolhido outra e podia-se ter arranjado outra, porque é evidente que a guerra tem um adversário que é connosco e que tem interesses diferentes e aqui o vírus não tem interesse. Já gostei menos da metáfora no outro dia do vírus ser inteligente, está a ver? Exato. Ainda que também se possa aceitar, não é? Mas são metáforas, não é? São metáforas e, portanto, acho que teve pelo menos a importância de chamar a atenção para a sociedade que isto era algo muito grave. E acho, como dizíamos há pouco, as pessoas perceberam em Portugal e acho que conseguiram responder e acho que isso foi importante. Agora, é evidente que se podia ter arranjado outra, tem alguns defeitos também como metáfora, é evidente. Não sei se mais alguém quer comentar. Sim, Paula, desculpa. Não, era isso que ia dizer precisamente. O nosso tempo, penso que já se excedeu, de qualquer das formas, só algum remate, alguma intervenção rápida que queiram ter a propósito do que estas narrativas nos permitiram falar ao longo de 40 minutos. Também lançando aqui um desafio à Joana Tavares, porque o Bernardo, a única criança que nós tivemos aqui a dar testemunho, diz que os pais têm medo que eles fiquem burrinhos por estarem longe da escola. Eu lançava, pensando que a ciência está exatamente aí no sentido contrário, que é tornar-nos mais capazes de lutar contra este vírus, e nesse sentido concordo com Miguel Rico relativamente à importância da união contra o inimigo invisível, embora haja aqui o risco de nós vermos os outros como um inimigo invisível e de começar a haver alguma discriminação relativamente às pessoas infectadas, relativamente a origens xenófobas do vírus, enfim. Mas isso seria outra conversa, provavelmente, que nos levaria a... Bem importante. Que é importante, não é? Pois é, que é importante. Joana, desafios que os investigadores enfrentam neste momento com esta pandemia que nós temos. Ou seja, os investigadores estão a contribuir em várias frentes, no imediato a nível nacional, a nível mundial, através de contribuir ajudando as unidades de saúde, os hospitais, a fazer, portanto, testes de diagnóstico.
a nível de desenvolvimento, por exemplo, de equipamentos que permitam ajudar a respirar, a ventilar os pacientes, a nível depois científico, sem dúvida nenhuma, os grandes desafios são vamos encontrar tentar que algum dos medicamentos que está já até disponível no mercado funcione e realmente tentar encontrar respostas muito concretas a alguma das opções terapêuticas que a Organização Mundial de Saúde, portanto, fez uma lista daquilo que poderia ser prioritário, funciona para o imediato e, sem dúvida, o desenvolvimento de uma vacina, portanto, para que possamos realmente reduzir ao máximo o impacto que isto vai ter na sociedade e, acima de tudo, na economia, que isso é extremamente preocupante. Portanto, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de confiar nos profissionais de saúde, confiar nos investigadores, confiar nos portugueses, na população e saber que cada um de nós vai fazer o melhor que pode para realmente contribuir para minimizar os danos desta pandemia. Portanto... Muito bem, muito obrigada. Paula, penso que teremos de terminar, não é? Sim. Este foi o nosso primeiro Ouvir com Outros Olhos. Iremos voltar com um outro tema, com novos temas. E agradecemos mais uma vez à Reitoria, à Unidade da Cultura e ao Paulo Guzmão, em particular, que nos tem apoiado neste nosso desejo de chegar às pessoas de uma outra forma que não a das tertúlias que temos vindo a desenvolver na Casa Comum. Muito obrigada. Obrigada a todos. Foi um gosto. Obrigado. Até breve.